Olá, queridos! Hoje eu quero ministrar com vocês uma palavra, uma complementação à palavra que foi ministrada ao nosso coração ontem na igreja, capítulo 23 de Lucas, no momento da crucificação de Jesus. Se você não estava na nossa igreja ontem, eu não pude assistir essa pregação, no canal da nossa igreja, ao vivo ali, você consegue acessar a pregação do dia 15 de março, que foi uma bênção. O Senhor falou muito ao nosso coração na passagem, então, do capítulo 23 de Lucas, a partir do versículo 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram ali Jesus, e também dois malfeitores, dois ladrões, ou dois criminosos, um à direita e outro à esquerda, E Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, porque ali estavam passando pessoas blasfemando, criticando Jesus, e os soldados escarneciam, enfim. E aí, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, o do lado direito, respondeu e disse assim: não ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Porque nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas ele nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então Jesus, lindo, maravilhoso. A gente aprendeu ontem, nesse cenário de morte, a graça se manifestou. Nunca é tarde para aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Ele está disponível. Então a gente aprendeu que esse malfeitor, ele quebrou todas as convicções dele, como sendo ali um rebelde que lutava por uma causa que era a libertação do povo judeu ali da opressão romana, mas que ele abriu os olhos para Jesus naquele momento e enxergou o Messias. E hoje eu queria falar sobre o malfeitor, sobre esse ladrão, sobre esse criminoso do lado esquerdo. Aquele que se manteve firme nas próprias convicções equivocadas, que o levaram inevitavelmente para o inferno, mesmo diante de Jesus. Já parou para pensar o quanto que isso é importante para a gente meditar? Quantos de nós nos decepcionamos, não enxergamos Jesus diante dos nossos olhos porque estamos decepcionados com a maneira que ele se manifesta. Esse malfeitor estava decepcionado porque ele entendia que o Messias seria o grande libertador do povo judeu. E o Messias estava sendo crucificado ao lado dele. Ele não entendia quem era aquele Jesus que veio para morrer por nós e pagar os nossos pecados. Os olhos dele não se abriram pela dureza de coração e principalmente porque ele não conseguiu enxergar em Jesus o Messias, porque o Messias no coração dele era outro. Será que por vezes também não fazemos isso com o Senhor? Será que as nossas intenções, os nossos sonhos, as nossas vontades são tão diferentes das de Deus que quando alguma coisa acontece, porque os planos dele são diferentes do nosso, os planos, os sonhos de Deus são diferentes do nosso. E aí, quando é diferente, quando a gente se depara com uma realidade que a gente não quer enxergar, que as nossas convicções nos levavam para um lado e o Senhor nos apresenta outro, a gente endurece, a gente fecha os nossos olhos. E por vezes até paramos de crer, por vezes desistimos de caminhar na presença dele. Então essa é uma realidade, que o Senhor ministrou ao meu coração. É lógico que aqui esse criminoso, ele não era um cristão, ele não caminhava com Cristo. Mas eu quero meditar sobre isso, sobre quantas vezes nós nos portamos assim. O nosso coração se torna endurecido, porque a realidade é diferente daquilo que a gente espera. E a gente se decepciona, e a gente não vê Jesus, e a gente não se abre para ele, e a gente não deixa ele fazer o que ele tem que fazer nas nossas vidas. Lembra dos dois que caminhavam lá no caminho de Emaús, que não enxergaram Jesus caminhando junto com ele, justamente pelo mesmo motivo. O Messias havia morrido. Foi tudo diferente do que eles imaginaram. Mas os olhos deles se abriram, porque eles deixaram Jesus entrar na casa deles ali, semearam, comeram, cearam daquele pão, comeram com Jesus naquela mesa, participaram daquela ceia, os olhos deles se abriram. Jesus está disponível para entrar na nossa vida, no nosso lar, para que a verdade dele se revele para nós. E a verdade é uma só. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E mesmo que a gente se decepcione, ele nunca deixa de nos amar, ele nunca vira as costas para a gente. E mesmo que seja difícil, mesmo que a gente tenha que abrir mão das nossas convicções, vale a pena segui-lo. Ele é a fonte de todo amor que nós precisamos, a fonte de toda salvação. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para pagar pelos nossos erros e para nos permitir um livre acesso ao Pai e passarmos eternamente na presença dele. Que Deus te abençoe.